Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 23 de julho de 2022. Por Feijão. É possível armazenar memórias em células cerebrais sintéticas. Parte 1. Investigadores do Centre National de la Recherche Scientifique, em Paris, criaram um modelo de computador de neurônios artificiais capazes de produzir o mesmo tipo de sinais elétricos que os neurônios usam para transferir informações. O método baseia-se no envio de íons através de canais finos de água, de forma a imitar canais iônicos reais, e poderia imitar os picos elétricos do cérebro humano. Pelo que sei, é a primeira vez que se faz algo do gênero com íons, disse o coautor do estudo, Lideric Bocacoete, físico da École Normale Supérieure, citado pelo Leve Science. Os picos na atividade elétrica do cérebro, provocados por neurônios, são a base da atividade cerebral. Para gerar um potencial de ação, assim denominados, o neurônio tem de deixar entrar mais íons positivos, que são atraídos para os íons negativos no interior da célula. Este potencial elétrico faz com que as portas da célula, ou canais iônicos, se abram, aumentando a carga antes que a célula atinja um pico e volte ao normal alguns milissegundos depois. O sinal é então transmitido a outras células e as informações viajam pelo cérebro. Para imitar os canais iônicos dependentes de voltagem, os cientistas modelaram uma fina camada de água entre folhas de grafeno. As camadas eram de apenas 1, 2 ou 3 moléculas de profundidade, que os cientistas apelidaram de fenda quase bidimensional. Este ambiente bidimensional é o ideal, uma vez que as partículas tendem a reagir muito mais fortemente em 2 dimensões do que em 3. Além disso, exibem propriedades diferentes em 2 dimensões, que podiam ser muito úteis nesta experiência. Quando testaram o modelo, numa simulação de computador, os cientistas aperceberam-se de que, quando aplicaram um campo elétrico ao canal, os íons formaram estruturas semelhantes a vermes na água. Quando o campo elétrico era maior, as estruturas partiam-se lentamente, deixando para trás uma memória. A equipe decidiu então ligar 2 canais e outros componentes para imitar o comportamento de um neurônio, e descobriu que o modelo conseguia gerar picos de atividade elétrica, como potenciais de ação. Na simulação, a memória do estado anterior dos íons durou alguns milissegundos, um período de tempo bastante longo para os íons, que normalmente operam em escalas de tempo de nanosegundos ou menos. No futuro, este mecanismo pode ser muito útil no desenvolvimento de computadores tão eficientes em termos de energia quanto o tecido cerebral. Pode também ajudar os cientistas a entender melhor como é que o cérebro processa as informações. O artigo científico foi publicado no dia 6 de agosto na Science. Em O que é o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação, porém as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogo-fato, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois,
no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba, e o espírito abandona, como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir, é o que se designa pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer, e uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.